está entrando aqui na live, gente, a gente entrou 2 vezes, que caiu na internet. Nosso assunto é perdão. Vamos falar sobre a ótica da antroposofia, uma das ferramentas de biografia, né? E vamos lá, vamos falar. Tá Mas bom. eu acho que quem está entrando são os nossos conhecidos aqui. São, já me Bem-vindos. conhecem. Gente, obrigada, hein, por voltarem. Pode Os amigos que eu continuar, estou vendo cara. aqui já me conhecem de longa data. Então, eu vou falar mais especificamente sobre o trabalho biográfico e de que forma o perdão se insere nesse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, eu preciso falar um pouquinho sobre como o trabalho funciona, o trabalho biográfico funciona para chegar até o perdão, né? Então, o trabalho biográfico, ele é um caminho, uma vivência de autoconhecimento feito de forma consciente para o autodesenvolvimento. E a matéria-prima da primeira etapa, que é o autoconhecimento, é a história de vida, é a biografia da pessoa, do participante. Nessa primeira etapa, o trabalho é conduzido de uma maneira que o participante vai resgatar aquilo que de mais essencial aconteceu na vida vivida, na sua história de vida, e considerando as leis biográficas e os arquétipos trazidos pela antroposofia. Esse processo de buscar o essencial para quem a pessoa é hoje, olhando à luz desses arquétipos e com uma visão panorâmica, por isso o trabalho até se chama panorama biográfico, normalmente traz uma ressignificação daquilo que aconteceu na vida para quem a pessoa é hoje. Então, o autoconhecimento vem, a ampliação do conhecimento sobre si próprio e como ele funciona hoje vem desse olhar diferenciado. Esse olhar traz também uma capacidade de aceitação, porque você começa a perceber que determinadas coisas que aconteceram na sua vida tiveram um valor grande para quem você é hoje. Mesmo que tenha sido uma crise, mesmo que tenha sido uma situação difícil, a partir dali você aprendeu e se tornou quem você é hoje, às vezes com forças e características muito positivas. Então, aceitar a sua história de vida, essa aceitação é o primeiro estágio nesse processo de construção de um novo olhar para si. Da aceitação vem a tolerância, porque você começa a perceber que determinadas coisas que você até quer mudar, mas que são muito difíceis de mudar, vão se repetir, vão acontecer novamente. E a tolerância vem desse entendimento que você está no processo de mudança, você está no processo de desenvolvimento, que às vezes não é fácil, é difícil. Você vai conseguir, mas você vai escorregar uma ou outra vez. Aquelas coisas que se repetem na sua vida vão continuar se repetindo por um tempo, talvez. Então, da aceitação vem a tolerância. Tolerância consigo mesmo e com esses deslizes que eventualmente vão continuar a acontecer. E quem consegue desenvolver essas duas camadas, quem dá esses dois passos, ou sobe esses dois degraus, se habilita ao perdão. Se perdoar. Perdoar aqueles momentos em que, na sua história de vida, você olhando com o olhar de hoje, você se arrepende de ter feito aquilo. Mas você fez o que foi de melhor. Aceitar isso e tolerar essas suas características te habilitam a esse olhar com perdão. E quando você consegue se perdoar, você se habilita a perdoar o outro. Porque você passa a aceitar o outro do jeito que ele é, você passa a tolerar as diferenças mesmo quando elas te incomodam e consegue até perdoar os outros porque entende por que a pessoa fez aquilo daquela forma. Carlos, Então, posso te interromper um pouquinho por favor. para organizar as ideias e para quem está chegando? Gente, chama na setinha aí, porque esse assunto é muito importante. É do teor das relações humanas. Então começa com o autoconhecimento, que nós dois defendemos isso e trabalhamos para isso bastante. Não tem saída, né, Carlos? Entra e vai lá olhar para sua história. E nessa jornada aumenta o nível de consciência, aumenta a tolerância, que você é como um filme, né, Carlos? Uhum. O trabalho biográfico que você faz, a pessoa faz um filme naquele momento da vida dela.
E aí sim. ela começa a ter consciência, conhecimento, olhar para essa história, aceitar essa história. E aí a primeira parte é o auto-perdão. Tem a aceitação, tem o conhecimento, como você falou, a aceitação sobre o que foi vivido e o significado disso, a tolerância com aquilo que você talvez não tenha conseguido ainda modificar, e isso habilita ao perdão, ao auto-perdão. Não Nossa, é natural, é um exercício, é um é um processo de processo. construção. É um processo de construção. E quando você consegue aplicá-lo para si, você se empodera para fazer isso com os outros nas trocas, nas relações, como você mesmo pontuou no início. Né? É um aprendizado para a gente passar por esse processo, né? E eu gostei que você usa essa palavra degraus, né, Carlos? Então, Uhum. conhecimento, aceitação, tolerância. Abre um pouquinho essa janela aí, Carlos. Tolerância. Então, a tolerância, ela vem como esse estágio, ou esse degrau, né, intermediário, porque você, para tolerar as diferenças, você tem que primeiro conhecê-las e aceitá-las, compreendê-las. Né? Quando você olha a sua biografia ou a biografia dos outros, porque um dos formatos do trabalho biográfico é o trabalho biográfico em grupo, onde os participantes compartilham as suas histórias de vida num grupo de 3 ou 4 pessoas, não mais do que isso. Então, quando você troca ou compartilha, olha a sua biografia e compartilha e recebe de presente a biografia dos outros, você começa a perceber que, apesar dos arquétipos e das leis biográficas serem comuns a todas as biografias, a todas as vidas, a individualidade atua combinando esses arquétipos para tornar cada vida também absolutamente individual. Então, dentro da individualidade, você vê os arquétipos e, ao mesmo tempo, você vê as diferenças. Então, a diferença faz parte desse compartilhamento e desse processo. Então, aceitar em si o que você precisou viver para ser quem você é hoje e tolerar essas diferenças vem como um estágio, esse degrau intermediário nessa construção que leva até o perdão. E aí, quando você olha para fora, principalmente pessoas que lidam com contextos onde as negociações e as relações são com grupos de pessoas, você começa a valorizar a diferença, porque tem uma riqueza muito grande nas diferenças. Se todo mundo fosse igual a você, primeiro que ia ficar muito chato, segundo que ia ser pouco produtivo, né? Porque não ia ter inovação, não ia ter questionamento, não ia ter novidade, tudo ia ser feito sempre da mesma forma. Então, quando você desenvolve essa aceitação, essa tolerância, e a tolerância é um ponto importante, você vai para fora buscar as diferenças, buscar essa complementariedade, essa somatória que não é que dá mais do que soma, dá potência, né? Potencializa resultados. Eu brinco, né? Eu falo que a soma dos talentos nesse formato não é o resultado, não é a soma, é a potência dos Que resultados. Né? legal, que bacana. Potencializa e expande, né, Carlos? Que interessante. E a tolerância leva ao auto-perdão, e o Uhum. auto-perdão nos ajuda. É interessante, né, Carlos? Porque eu acho que talvez nossa grande dificuldade de perdoar é porque a gente primeiro se perdoa. Eu acho que o senso a autoexigência é maior, né? Gente, fala aí, confirma se eu estou falando bobagem ou não. A autoexigência é maior. Aí a gente não faz esse exercício de tolerância, de auto-perdão. E aí eu não consigo perdoar o outro. Porque se eu não aceito as minhas fraquezas, as minhas diferenças, os meus erros, como é que eu vou aceitar do outro, né, Carlos? Isso. É mais ou menos isso que eu penso. A gente tem, às vezes, André, uma tendência também a se justificar muito, né? Nas relações principalmente. Né? O problema, em geral, não está na gente, está no outro. No processo de aceitação, tolerância e perdão, às vezes isso acontece também. Né? A gente acha que tem que praticar fora aquilo que a gente não conseguiu ainda praticar dentro.
E eu aprendi com essa jornada, né, que eu só consigo levar a sério e colocar, ser autêntico numa proposta na relação com o outro, quando eu vivenciei aquilo de alguma maneira. Isso vale muito para os conteúdos, né? Então, o processo biográfico, o trabalho biográfico é um grande exemplo. Para eu fazer o que eu faço hoje, eu trabalhei a minha biografia durante 4 anos dentro da formação. É assim que funciona uma formação biográfica. Você trabalha muito na sua própria biografia aquilo que um dia você vai propor como trabalho para outras pessoas. Então, eu aprendi dessa maneira que eu só sou realmente 100% autêntico no que eu defendo quando eu já experimentei e aquilo realmente faz sentido para mim e está dentro das minhas crenças. A aceitação, a tolerância e o perdão entraram nessa categoria, entraram nesse formato, André. Eu Que acredito bom, hoje nesse caminho. que bom. Não tem outro jeito, né? Eu sempre comento aqui com os profissionais que vêm, os especialistas, o autoconhecimento é a primeira porta que a gente abre, né, Carlos, para poder seguir. E eu também considero corajosos, assim, você falou do trabalho individual e de grupo. Eu fiquei imaginando dentro do teu grupo as pessoas expondo a sua história, né, Carlos? É um ato de coragem, o autoconhecimento, mas um ato de amadurecimento, né, Carlos? Uhum, uhum. Sem dúvida. Coragem é uma das forças que nós, enquanto seres humanos dessa época da história da humanidade, temos que exercitar em vários ou quase todos os âmbitos da nossa vida, né? A vida moderna nos exige muita coragem para darmos conta de nós mesmos e de tudo que está à nossa volta. E no trabalho biográfico, essa coragem, ela é parte do processo. Você abrir a sua vida, aquilo que você tem de mais precioso, de mais sagrado, para pessoas que você não conhece, porque a maioria dos grupos se forma de uma maneira natural, aleatória, com pessoas que não se conhecem, né? Eu posso fazer isso dentro de um grupo de conhecidos, numa empresa, numa organização, mas normalmente acontece, os grupos são abertos. Então, essa coragem, ela é exercitada, sim, nesse trabalho em grupo, mas ela é bem sustentada, ela é bem suportada, porque o trabalho acontece a partir de uma confiança que se estabelece desde o início. E eu acredito na ajuda que a gente recebe no mundo espiritual sempre que um grupo se forma. Eu acho que os grupos não se formam por acaso. Ai, com Aquelas pessoas estão certeza. ali porque precisavam estar ali. E parece que essa egrégora se estabelece de uma maneira tão clara, mesmo que de forma inconsciente, que a confiança vem. E aí da confiança a coragem segue o passo seguinte, né? É o passo seguinte, é a coragem. É impressionante isso. E essa questão que eu falei antes e aí cortou, a gente teve que entrar, eu vou repetir ela, Carlos. Por Estudos favor. científicos da psicologia do bem-estar trazem que as pessoas que perdoam mais, elas têm menos depressão, menos raiva, menos hostilidade e menos ansiedade. Aí eu fico pensando, trocando aqui contigo e com quem quiser participar e falar alguma coisa. É, a humanidade está com alto nível de ansiedade, alto nível de. A gente nas cidades grandes, né? Cidade que a gente mora, a gente sente isso, né? Põe o pé na calçada, hostilidade, raiva, depressão, ansiedade lá no talo. Então, isso passa pela coisa de autoconhecimento e de baixa tolerância, Uhum. e de não aceitar as diferenças do outro, né? E aí eu fico pensando, tipo um espelho, sabe, Carlos? Se a gente não aceita o outro e tem baixa tolerância, a gente também não aceita nada da gente. Então não Sim. tem saída, né, Carlos? Ou a gente investe num trabalho de autoconhecimento, ou a gente abre para poder minimizar essas ansiedades, minimizar a depressão, minimizar hostilidades,
ou a gente vai se matando, né? Com olhar, no atendimento, no trânsito, estabelecimentos, como a gente precisa cuidar, né, da questão e olha o que tem tudo isso que você explicou do processo biográfico, o que tem por trás do perdão para chegar ao perdão, para chegar a tolerar mais. Trabalhos, os líderes dentro das organizações, as equipes, se elas não se toleram, se não compreendem, elas não aceitam, elas não perdoam, né? Uhum. E os exemplos que a gente tem são raros de pessoas que perdoam, que aceitam, que toleram, e isso é uma inteligência emocional, né, Carlos? Sim. É uma inteligência que precisa ser desenvolvida e, acima de tudo, é para ser exercitada. Ela não é. Quer dizer, eu acho até que ela é nata nossa, mas ela está muito imatura. Ela está no estágio atual de desenvolvimento da humanidade. Fazendo um parêntese aqui rápido, a humanidade segue um processo de desenvolvimento que tem um paralelo com a história de vida de cada um de nós, né? Como se também a humanidade se desenvolvesse em ciclos semelhantes aos ciclos que nós, seres humanos, temos na nossa própria vida, na nossa própria biografia. O tempo é que é diferente, né? A gente divide a biografia em 7 anos, em setênios, períodos de 7 anos, e o desenvolvimento da humanidade, nesse paralelo, é dividido em períodos de 2.100 anos. Então, é como se a cada 2.100 anos da história da humanidade, a gente estivesse vivendo 7 anos da vida de cada um de nós. Nessa lógica, só para simplificar, a humanidade está com 37 anos de idade, mais ou menos. Ou seja, tem muita coisa pela frente, né? Nossa, Mas ela está vivendo caramba. uma fase particularmente importante, que é o desenvolvimento da consciência. Nós sempre tivemos consciência, mas hoje nós somos tão individualizados enquanto pessoas, enquanto seres, como nunca fomos na história da humanidade. E hoje, para nós nos reconectarmos com o que existe, né, de mais humano nessa humanidade, a gente precisa de muita consciência. O Rudolf Steiner, que é o filósofo fundador da antroposofia, fala que aquela consciência plena que nos toma em momentos bem específicos de nossa vida, aquilo é Deus falando conosco. Olha que Essa bonito. consciência é a fala de Deus. É uma imagem muito bonita, porque por trás de cada um de nós existe uma essência divina, a nossa essência divina que é eterna. Então, quando essa essência divina consegue nos falar alguma coisa, é um momento de plena consciência que nós estamos tendo. Então, trabalhar essa consciência, desenvolver essa consciência, é a tarefa do momento atual. E o autoconhecimento, um trabalho como esse, ou outros tantos, não é só o trabalho biográfico que propõe isso. Nós temos uma maneira de propor isso. Mas existem vários. Todos esses são úteis e muito importantes. Porque o autoconhecimento é o caminho para desenvolver essa consciência. E se você dá esse passo, você ganha o autodesenvolvimento. Porque desse ponto de vista, você não fica mais, você não se conforma mais, você não aceita mais ser do jeito que você é. Você decide mudar para evoluir, para ser melhor, para ser mais feliz, para ser mais pleno. E aí você projeta o que você quer para o seu futuro. E volta para o presente para decidir o que fazer para chegar lá. Isso te dá uma propriedade da própria vida. A autora da metodologia biográfica no Brasil se chama doutora Gudrun Buchhardt. E ela tem um livro que se chama Tomar a Vida nas Próprias Mãos. É a essência do trabalho biográfico. Ai, que Nenhuma legal. frase é tão poderosa quanto essa para expressar o que o trabalho pode oferecer para quem quiser seguir esse caminho, né? Você tem uma coisa interessante que nós conversamos num outro momento, né, Carlos, que são a lógica do desenvolvimento das emoções. Eu queria Uhum. resgatar isso. E aqui é um espaço onde todos que eu trago, a gente reforça.
seja a terapia, seja qualquer processo que te permita autoconhecimento, qualquer ferramenta que te auxilie, elas são para você abrir a mente e dar passos avante. Uhum. E sair de momentos de mal-estar. Se a gente não der esse primeiro passo, se não fizer isso, se não tomar essa iniciativa, ninguém vem perguntando como é que você está, e ninguém projeta aqueles sonhos, né, Carlos? Aqueles sonhos que ficam lá engavetados no teu coração, na sua mente. Ah, um dia eu posso. Eu acho que o trabalho biográfico faz isso também, porque se ele potencializa, né? E todo o processo de autoconhecimento, além do trabalho biográfico, traz essa possibilidade para a gente seguir adiante. E tem uma coisa, Carlos, que às vezes tem pessoas que dizem, quanto mais eu me aprofundo, eu busco, eu vejo que tem mais coisas. Mas você disse uma coisa interessante aí, Carlos, sobre para trazer felicidade, Isso. consciência para remover aquilo que não está bom. Por isso que eu chamo de nutrir mente também, porque é para Uhum. poder oxigenar, trazer benefícios, alimento para a alma, né? Mas vamos pegar esse gancho aí da lógica do desenvolvimento das emoções, e você Sim. falava também do estágio da alma da consciência. Algumas pessoas Uhum. aqui falaram que lindo, mas tem outras coisas aí que o Carlos vai compartilhar que são lindas mesmo. Como o ser humano é lindo, merece ser perdoado e merece ser potencializado essa força, né? Segundo Martin Sim, Seligman, é uma das nossas 24 forças, é o perdão. é o perdão, né? Bom, falando um pouco então do papel dos sentimentos, ou talvez do sentir nesse processo, né? Eu falei de um fluxo, não sei se ficou claro, que liga o passado, o presente e o futuro. Esse fluxo é em fluxo mesmo, ele não para, acontece no trabalho biográfico e acontece ao longo da nossa vida. Se a gente for pensar bem intuitivamente, o que o trabalho biográfico propõe, a gente já faz, que é olhar para o passado, aprender com ele, projetar o que eu quero para o meu futuro e voltar para o presente para tomar uma decisão e caminhar no sentido do futuro. Esse é um fluxo quase que natural. Aliás, como toda grande sabedoria, depois que a gente olha, a gente acha ela tão natural, né? Tão óbvia. Esse é o primeiro fluxo. Só que na hora de você tomar essa decisão, tem um segundo fluxo que deve ser exercitado. A nossa alma tem três grandes forças: o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer, a nossa vontade de botar no mundo, né? Então, quando eu vou tomar uma decisão sobre o que eu quero mudar na minha vida, por exemplo, eu preciso pensar. É aqui que mora a minha consciência, no aspecto do que é lógico, do que faz sentido. Eu tomo decisões com o meu pensar. Só que antes de eu colocar em ação, eu preciso passar pelo meu sentir. Eu preciso passar pelo coração. Porque é lá que moram os meus valores, os meus princípios. Aquilo que eu tenho de mais humano está no coração, está no sentir. E aí o coração vai avaliar se aquilo que eu decidi fazer com o pensar está alinhado com o que eu quero de bom para mim e para o mundo. E aí eu tomo a ação. Depois que eu passei pelo coração, eu estou avalizado a tomar a ação certa, boa, positiva. Bom, vou ter um resultado com essa ação que eu preciso devolver para o meu coração, para confirmar se aquilo que eu esperava aconteceu. E aí sim eu volto para o meu pensar para uma nova decisão. Esse é um fluxo virtuoso, que eu chamo de o caminho do coração, que complementa o outro fluxo do passado, presente e futuro. Se a gente roda esses dois fluxos simultaneamente, a gente normalmente toma boas decisões de mudança na nossa vida, que vão trazer benefícios para si e para os outros, né? Às vezes a gente não, às vezes quase sempre a gente pula alguma dessas etapas. Então, por exemplo, se eu penso e boto logo na ação, sem passar pelo coração, em geral a gente faz besteira. A gente machuca ou a nós mesmos ou aos outros, né? Se a gente sente
e bota em ação, reage pelo sentimento. Aqui no coração moram os nossos valores, mas também moram as nossas sombras, as nossas ambições, o nosso egoísmo. Está aqui no coração junto. Eu estou apontando para o coração aqui com a minha mão agora. Então, se eu sinto e ajo, eu também vou cometer algum tipo de besteira, para mim e para o outro. E se eu só penso e sinto e penso, eu não faço nada, eu não mudo nada no mundo. Também não adianta. Então, o virtuoso está no equilíbrio que o sentir traz para o pensar e para o agir. E aí os dois fluxos se encontram aonde? No meio, no coração de novo. É o coração no presente que equilibra o passado e o futuro, o pensar e o agir, e o querer. Então ele é o centro de tudo. Desenvolver essa capacidade de sentir, de ser autêntico com os seus sentimentos, é uma sabedoria a mais que a gente precisa construir nessa jornada. Eu preciso entrar nisso e dar os meus pitacos. Eu não sei se eu te Por atrapalho, se eu favor. confundo mais as pessoas, né? Porque eu adoro perguntar. Isso você está com base no conceito da antroposofia e numa das ferramentas que é a autobiografia, né? A biografia. Com base na ciência do bem-estar, do Martin Seligman, da psicologia positiva, existe um quadrante que a gente faz uma cruz e em cima é o interpessoal, embaixo o intra, na esquerda mente e na direita o coração. E olha que interessante, eu trago uma base conceitual, você traz outra base conceitual e nós estamos falando a mesma coisa, porque o perdão, a ciência do bem-estar colocou entre esse quadrante coração e interpessoal. Então, olha que interessante, né, Carlos? E aí você fala do pensar, sentir e agir. E eu já misturo mais um pouco, já ponho mais umas outras especiarias. Quando a gente deixa de se auto-perdoar ou deixa de perdoar o outro, a gente coloca toxinas que a gente não percebe silenciosamente no nosso coração. E bloquear as emoções é uma forma também de trancar esse fluxo que você fala, pensar, Sim. sentir e agir. Então, eu estou aqui falando até de causa própria, em momentos onde eu bloqueei as emoções e eu fico engessada, eu não tomo decisão, eu penso e aí dá um estresse enorme, porque eu não consigo agir. Porque se eu não deixar fluir essas emoções, eu tô trancada, né, Carlos? Sim, É com interessante certeza. isso, né? Então, por Com isso que a gente certeza. não pode negar emoções, sentimentos, e toda vez a gente valida com o coração. Que poder esse coração, as emoções têm na nossa vida? A gente não pode negar elas, né? Seja Não. felicidade, seja raiva, seja alegria, seja tristeza, seja amor, a gente não pode negar elas. Quanto mais autoconhecimento, mais a gente vai acessar esse baú de informações que deixa a gente fluir. Por isso que um trabalho de autoconhecimento ajuda a pessoa a fluir, né? Não é Sim. só. Bota ela em fluxo. Bota ela em fluxo, né? E aí tem esses dois fluxos que a gente conversou aqui, mas tem outros fluxos que a gente poderia trazer como imagens. Mas, André, eu queria acrescentar um aspecto que é um pouco a mais, além, né, do estresse, além da ansiedade e da desconfiança que esse processo que a gente está descrevendo aqui tem produzido nas pessoas, a gente não pode esquecer que a gente está falando da alma, na perspectiva que eu acredito, né? E a alma adoece com essas toxinas que você trouxe, né, que você comentou. A palavra toxina é muito própria para descrever o que acontece na alma, porque é isso mesmo, ela se envenena, ou a gente envenena a nossa alma ao guardar essas coisas, ou ao alimentar coisas, sentimentos que não são sentimentos, que vão no fluxo. Porque
o nosso sentir é muito poderoso, mas como eu falei, é aqui que moram também as nossas sombras, as nossas ambições, o nosso lado menos luz está aqui no sentir. Então ele precisa do pensar junto também para mantê-lo no fluxo. Não é só ele, são os três, né? E botar no mundo é importante para você ver os resultados e ver se você está realmente sentindo e pensando do jeito correto. Como eu falei, é um fluxo. Então, se você não exercita esse fluxo, é não sentir, principalmente no sentir, que as toxinas ou que as dores vão ser acumuladas. E isso acumula na alma, que adoece. Só que a doença da alma não fica contida na alma, ela vai parar no corpo. Então, hoje a gente percebe uma incidência muito grande de doenças, principalmente doenças que esclerosam, né, que são frias, como, por exemplo, o câncer, dentro de processos de alma que adoeceram há algum tempo atrás. A alma dá sinais da doença antes da doença chegar no corpo. Então, até nisso, um trabalho de autoconhecimento, e de novo, não é só o trabalho biográfico, qualquer trabalho sério que se baseie nesses princípios vai trazer vantagem. Um trabalho de autoconhecimento é saudável até nesse sentido. Ele evita doença, sim, doença do corpo. Porque você está deixando de adoecer a alma. Quando a gente não perdoa, né, Carlos, a gente guarda ressentimentos, né? Então a gente tem que acessar essas emoções, olhar para isso, e aí vem aquele processo que você falou, conheça, aceite, tolere, auto-perdão, perdão, e assim vai. Se eu começo a negar as minhas emoções, se eu começo... E aí vem, Carlos, uma outra coisa da distração atual, onde a gente se distrai, inclusive para embotar emoção, a gente se entope de comida, a gente estoura cartão de crédito, a gente solta no outro que não tem nada a ver, as relações ficam comprometidas quando a gente para de cuidar, de ouvir a alma, de ouvir os sentimentos, o silêncio a gente não tolera, né? Tem gente que não tolera o silêncio. Alguém falou uma coisa que é conhecido seu, Carlos? Olha o texto. Eu vou Etimologia ver da aqui. palavra perdoaste. Perdoar. A Elisete é uma amiga querida, assim. A Olha, Elisete fez trabalho biográfico eu conosco. vou ler, porque é muito importante. Doar o direito de estar ressentido com alguém. Acho que isso é mágico, porque sempre que somos capazes de doar, recebemos muito. Perdonar. Obrigada pela contribuição. A minha Obrigado, Elisete. eu acho que vale lembrar quando a gente tem aquele aperto, né, no peito, né? Tá dizendo alguma coisa, né? A gente acha que é o coração, né? Mas talvez seja, mas emoções estancadas que não estão vindo, né? Por isso qualquer trabalho, e se não está se sentindo bem, procure para se sentir bem. Ou seja, Carlos, a gente silenciosamente contribui para passar mal. E se a gente faz esse esforço silencioso de contribuir para estar mal, a gente pode fazer um trabalho para ficar bem, né? Um trabalho consciente para ficar bem. Isso. É A isso gente mesmo. se autorresponsabilizar por isso, se acolher, e, e é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de paciência. Se a gente sai de casa e vai cumprir uma carga horária, por que a gente também não cumpre diariamente um trabalho consigo de autorrespeito, etc, 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 né? E nisso, o Steiner, o Rudolf Steiner, né, ele muito consciente desse enfrentamento que a humanidade tem, né? Ele viveu há um século atrás, ou seja, ele está dentro desse período, né, da alma da consciência. Ele muito consciente das dificuldades e dos enfrentamentos que a gente tem e viria a enfrentar, ele propôs uma série de exercícios simples, diários, para que a gente vá aos pouquinhos, como se fosse uma homeopatia,
fortalecendo esses atributos da nossa alma. Então, ele tem exercícios para você fortalecer o seu pensar, para você fortalecer o seu sentir, para você fortalecer o seu agir no mundo, para você fortalecer o equilíbrio, a positividade e outros aspectos, outros exercícios, né? São exercícios meditativos, às vezes, são exercícios de observação de si próprio e de muita tolerância, porque são exercícios que, apesar de simples, são muito difíceis de serem praticados, né? Um deles, por exemplo, é você escolher um ato muito simples que você normalmente não pratica. Por exemplo, hoje em dia, amarrar o sapato, né? Quase nunca a gente tem sapato para amarrar mais. Você escolher algo dessa natureza num determinado dia, ao longo dos dias, num determinado horário, você fazer aquilo. E lembrar daquilo espontaneamente. É um dos exercícios mais difíceis que eu já tive na minha vida, Andréia. Você não lembra? Repete, por favor. Repete, vai. Esse Gente, é o olha. exercício do querer, é o exercício da vontade. Você escolhe um determinado ato que você não pratica normalmente, né? Eu dei o exemplo do Nossa. sapato, mas pode ser alguma outra coisa qualquer que você não faz. Mexer na orelha, coçar o nariz, qualquer coisa. E Uhum. você define, eu vou fazer isso todo dia num determinado horário. Você toma essa decisão. Algo que eu não pratico e vou fazer isso todo dia às 7 da manhã. Por exemplo, isso leva um bom tempo para você começar a lembrar que você esqueceu de fazer às 7, daqui a pouco você começa a lembrar às 8, daqui a pouco às 7h30, e em alguns meses você talvez, perto das 7 horas, comece a se lembrar de fazer aquilo de fato, espontaneamente. Não vale botar um despertador no celular, não vale. Que É um interessante. exercício muito simples, mas é muito difícil. Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer algo que a gente livremente decidiu fazer, espontaneamente decidiu fazer? Porque o nosso querer precisa de ser exercitado. E vale para o sentido. Alimentado. O nosso querer Isso, precisa ser nutrido, nutrido. Eu nutrido. adoro essa palavra, por isso que nutrição mental é algo que, nossa, tem que ser nutrido, é um processo. É como exercício físico, né, Carlos? O É. exercício físico que nós temos que fazer pro resto da vida, porque senão o corpo não vai aguentar. E tu falou também, Carlos, do 70, né? 70 é permanente, né, Carlos? Porque se você tem 50 anos, você tem um momento de olhar para esse filme que você falou, da biografia. Se você tem 40, 30, 60, 70, 80, 90. Olha as pessoas que estão com 90 anos hoje, né, Carlos? Elas estão Uhum. lúcidas, elas estão ativas, elas estão participando. É, cada momento da vida a gente tem uma leitura sobre a nossa história e eu adorei esse processo que você falou, eu entendi como os degraus, né? Olhar para a sua história hoje, e esse é um exercício que todo mundo que está ouvindo aqui hoje pode fazer, independente do aconselhador biográfico, já pode fazer, né, Carlos? Olhar para a Sim. sua vida e perdoar na sua trajetória se encontrar alguma coisa ali, ou perdoar aquelas pessoas que de repente nessa trajetória aparecem e tira esse ressentimento, solta essa pedra. Tu sabe, Carlos, que eu fiz um trabalho de perdoar e ele levou tempo, Carlos, porque tem pessoas que a gente não perdoa e que a gente esquece que não perdoa. Quando a gente põe no papel, né? Quando a gente para pensar sobre perdoar ou se auto-perdoar, é magnífico. Uma prática simples. Pega um papel e escreva. Se quiser depois parar nessa live, já é um começo. Se quiser aprofundar, procure o técnico, o biográfico, ou quem quer que seja, né, Carlos? Porque Uhum. se a Uhum. gente olhar, a gente se liberta, né? E uma coisa linda também do perdão, Carlos, é quando você perdoa, você liberta a si e ao outro. Com Isso é certeza. muito bacana, né? Carlos, falando do processo biográfico, na parte que a gente falou de uma série de coisas aqui,
da ansiedade, e falando da parte boa, o que que você sente das pessoas? É bom compartilhar isso, né? Porque senão a gente só vê o problema. A parte boa, o que que as pessoas compartilham contigo? Óbvio que o que dá para falar aqui, e que é bom e libertador, Carlos. Então, como o trabalho faz um resgate do que aconteceu de mais essencial, a gente sempre olha os dois lados, né? As crises, as dificuldades quase são naturais nesse processo. É bem comum, né, e natural a gente recordar aquilo que marcou pela dificuldade. Mas a gente procura e provoca trazer também o que de positivo, de bom ou de engrandecedor aconteceu. E muitas vezes nessa jornada, o participante percebe potenciais, talentos, coisas que ele gostava muito de fazer e que, por algum motivo, circunstâncias de vida, ficou para trás, né? E aquilo volta com um sentido, com um brilho, para quem ele é hoje, muito grande. Então, é muito comum as pessoas fazerem esse resgate do que precisou ser deixado para trás, mas que continua vivo. E é um talento, ou é um desejo que pode ser colocado ainda para o futuro. Então, os planos de futuro muitas vezes falam de duas coisas, né? Aquilo que eu estou resgatando de positivo e aquilo que eu estou deixando para trás porque não faz mais sentido para mim. E como o universo sempre conspira a favor, normalmente o que o mundo está trazendo de desafios ou oportunidades ressoam muito com esse lado positivo, com essas coisas positivas que as pessoas resgatam. O futuro, na visão do trabalho biográfico, ele é construído, essa imagem, a gente chama de uma imagem inspiradora de futuro. É uma imagem mesmo, vira um desenho. Tem muito trabalho artístico no trabalho Que biográfico. bacana! Né? Tem. A gente trabalha muito com o que é artístico, até para tirar um pouco do que é só racional. Né? E os desenhos, as pinturas, principalmente as pinturas em aquarela, são muito reveladores. Elas normalmente revelam o inconsciente. Não o que a pessoa queria revelar, mas o que está por trás. Né? Não tem Mas como então, não projetar, né? não tem, Projeta. E é lúdico, convida a projetar, né? Que com legal. certeza. Mas na hora de olhar o futuro, e essa imagem inspiradora de futuro, ela é desenhada a partir do encontro de duas correntes. Uma é a que vem do coração, o que de anseios ou de desejos essa primeira parte do trabalho resgatou. Né? Quando eu olhei para trás, eu resgatei esses anseios e esses desejos. Essa é a primeira corrente. A outra corrente é o que o mundo está oferecendo como oportunidades ou como desafios. Então, no encontro dessas duas correntes, nasce a imagem inspiradora de futuro. E aí ela se torna muito forte, porque ela alinha aquilo que vem de dentro com aquilo que está sendo pedido por fora, de fora. E aí, quando isso vem com essa força, aquelas decisões do que fazer para chegar lá se tornam mais consistentes. Porque a pessoa sente, aquilo ganha uma propriedade, ela se apropria daquela força, da imagem inspiradora de futuro. Então, é um processo que trabalha com essas energias, que trabalha com esses fluxos, né? E com esses encontros em equilíbrio. Eu fico imaginando, Carlos, só de você falar, o dentro e o fora, quando a pessoa mexe, trabalha, vê as dores, vê as coisas boas que ainda estão vivas ali dentro, só estava engavetadinho, né? Eu fico imaginando, você mexe, você limpa, você ressignifica esse dentro, e aí é um encontro do que tem lá fora, né? Ou seja, o universo. Aí você consegue enxergar oportunidades, porque você enxerga o universo, você está saindo, né? E é o verdadeiro, que é de dentro para fora. E vem aquela... Por isso que eu acho que deve ser uma. Por isso que você fala da potência, né? A pessoa se É, potencializa e não tem como subir, né? Flui. não, Flui. não tem.
Não tem, Na porque psicologia positiva fala-se do florescer. É isso, é isso né? aí, É é isso mesmo. florescer. O florescer não deixa de ser uma bela de uma imagem, porque ele, na natureza, ele é isso. Ele é uma força interior da flor que encontra o sol como força exterior. Eu preciso das duas. A flor não se abre só pelo sol ou só pelo potencial interior, ela precisa das duas. Então, a imagem do florescer, Ah, eu vou até me apropriar dela, se você permitir. não, isso está no mundo, porque as pesquisas do Martin Seligman, inclusive o livro dele, Martin Seligman, Florescer, é muito lindo, porque trata da felicidade autêntica, dessa felicidade construída e não do prazer momentâneo, dessa investigação intra que você fala pela biografia. Então, é muito bacana. Eu associei ao florescer. Tu viu como nós falamos de linhas distintas, nós seguimos, né? Linhas distintas, mas nós estamos falando de mesmas coisas por caminhos diferentes. Que ótimo, né? Que tem muitas coisas fazendo bem para as pessoas. Então, gente, recurso para autoconhecimento é o que não falta. E aí, enquanto você falava, me veio uma outra imagem, Carlos. Quanto mais a gente se fecha no problema, quanto mais a gente fica ali maquinando, né, ruminando, pior a gente fica. Quando a gente se abre, pede ajuda, com humildade, inclusive, dessa abertura, pede ajuda, conecta pessoas, você começa a abrir possibilidades de enxergar e surfar o florescer, a fluidez da vida. A gente é como uma cachoeira, né, Carlos? Que Sim. você abre o caminho e aí essa potência em amplo sentido, né? Aí você deixa a saúde passar, né, Carlos? Você É. começa a deixar a saúde passar, ao invés de só doenças e estagnação. Interessante. E nisso vem a alegria, vem a realização, vem o significado, vem o ressignificado, né, das fases da vida. Estou É. encantada, estou encantada. E há muito tempo que eu já sei que você faz esses grupos. Eu tenho que participar num grupo desses, mas uma coragem de entrar. Bom, quando você quiser, será um prazer, né? De vez em quando a gente está. Alguém está pedindo Isso. aqui o nome do livro. Qual livro que eu falei do Florescer? Eu vou colocar aqui no comentário. Tá. Martin, eu Eu acho que é citei um outro M. também que eu coloco, que eu falo em Coloca seguida. também. Seligman. Ah, você citou também. Eu Martin citei o Seligman, livro. Termine aí, por favor. Florescer. Você consegue escrever, Carlos? Ou eu Posso escrevo? tentar, Não, eu posso tentar, escrevo. Pode mas dizer é que eu muito escrevo. simples. Se as Ah, pessoas estiverem. O nome do livro é Tomar a Vida nas Próprias Mãos. que lindo esse nome. Tomar. Ele é da doutora Gudrun, com G de gato no início, Buchhardt, Buckhard. Ele vende na editora Antroposófica. Você não encontra nas livrarias, você tem que entrar nessa editora. Editora Antroposófica. Eu vou colocar, porque aí é fácil de procurar. Editora, porque o nome dela é difícil. É, Editora Antroposófica. isso. E o nome do livro é muito fácil de guardar, né? Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Esse é o livro básico dela, que é autora de muita coisa. Ela é uma das criadoras da metodologia biográfica no mundo. Foi reconhecida, né, em outros países. Ela deu cursos na Europa na década de 1980, quando a metodologia biográfica começou a ser organizada no mundo. Ela e Bernard Leeuwenhoek, que era um psiquiatra holandês, são os precursores dessa metodologia. Ela ainda é viva, a doutora Gudrun ainda está viva, tem 90 e muitos anos, mora em Florianópolis. Eu ainda tive a oportunidade de estudar com ela. Ela mora em Eu, Florianópolis. ela é paulistana e fundou várias.
vários movimentos antroposóficos em São Paulo. Quando ela se aposentou, ela resolveu ir para Floripa, mas não conseguiu ficar aposentada há muito tempo e fundou, entre outras coisas, a Sagres, que é o local onde acontece a formação biográfica lá de Floripa, né? Onde eu fiz a minha formação, né? Hoje eu sou coordenador da Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro, que é a mesma formação, só que no Rio, né? Uhum. Mas na época eu ainda fui fazer em Florianópolis, a doutora Gudo na época ainda estava ativa e fazia parte, né, do grupo de coordenação. Então eu ainda tive essa oportunidade de estudar Que com ela, né? privilégio! Você estudou na fonte. Olha, Isso. que bacana, que alegria. Hoje a fonte tem uma outra fonte aqui no Rio de Janeiro, mas já somos nós, já é uma outra geração aplicando os conhecimentos que ela construiu e nos deixou. Até hoje, ela hoje está um pouco mais limitada, mas ela ainda está muito lúcida, então ela ainda continua fazendo algumas coisas Ela que ela pode. deixa o legado para vocês e vocês têm a responsabilidade de deixar o legado também. Que lindo, Carlos. Né? Que No Brasil, lindo. hoje, existem 4 escolas, né? O Rio de Janeiro, a Trinos, é a quarta. A doutora Uhum. Gudrun fundou direta ou indiretamente as outras 3. E nós somos discípulos, né? Alunos, amigos, e montamos essa formação aqui no Rio em 2019. Somos 6 coordenadores, né? Todos passaram pela mão da Gudrun, vamos dizer assim, de alguma forma. E temos uma mentora, que se chama Mercedes Gamba, que foi aluna da primeira turma da Gudrun, da doutora Gudrun. Então, nós estamos, assim, de fato, Bacana. somos discípulos, né? Somos discípulos dela nesse sentido. Que lindo isso, que linda essa missão, né, Carlos? E você, desde que eu te conheci, eu acho que já faz uns 3, 4 anos, Acho que tem é, mais. eu me perco, né? Você tem, desde que eu te conheci, você é apaixonado pelo assunto. Então, por isso que é um prazer também ter aqui você falando sobre isso e fazendo a sua parte, né, nesse mundo, botando seu tijolinho na obra da humanidade, né? Isso. Ah, É, isso é muito legal. é o que me realiza hoje, sabe, André? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter conhecido a antroposofia da forma que eu conheci. De novo, a antroposofia não é a única, muito pelo contrário. Ela fala verdades que outras tantas correntes espirituais falam e mostram, cada uma da sua forma. Mas eu sou muito grato a Deus por ter conhecido a antroposofia, porque ela tocou no meu coração de uma maneira muito própria, faz muito sentido para mim. E isso é raro ou difícil de você conhecer ou ter, né, o contato numa fase da vida em que eu ainda podia tomar decisões que levaram à construção dessa segunda carreira. Eu usei muito dentro do meu trabalho como líder, como gestor. Ela é muito aplicada para quem lida com pessoas em todos os âmbitos. E, como eu falei no início, ela passou a ser uma filosofia de vida, né? Então, eu hoje aplico em tudo. E que bom que eu posso trabalhar com isso, posso ajudar as pessoas, posso me colocar a serviço e levar um pouco disso, né, para as pessoas que chegam a mim para fazer esse tipo de trabalho, né? Você está ajudando as pessoas a nutrir mente, coração, né, Carlos? E uma Com coisa certeza. também bem interessante é vinda, né? Você lida com a área humana vindo de um engenheiro, né? De carreira, inclusive, fazer uma transição para a área humana, sair de mecânica para a área humana. Uhum. Engenharia. E é interessante, né, Carlos, porque você é apaixonado e você mergulhou em algo que você transmite nessa. Eu cortei muitas vezes aqui, quem te conhece, mas é porque eu gosto de comentar e até me desculpa. Mas você traz uma linha de raciocínio que a gente entende, né? O que é a antroposofia? Poucos conhecem, né, Carlos? Mas você traz, e eu acho que a tua engenharia constrói um processo humano que facilita as pessoas, né? Eu fico Com imaginando certeza.
o trabalho, tanto individual que você faz como no grupo, deve ser muito fluido. Eu sou muito grato à engenharia também, porque eu tenho algumas grandes habilidades, né, que eu uso no meu trabalho, que vêm daí, né? Vem dessa formação. Eu tenho, claro que alguma coisa era nata, organizado, a me expor, né, ou a apresentar um conceito, um conteúdo de uma maneira encadeada. Isso é da engenharia, né? A gente Isso precisa é disso lá ótimo. para ser engenheiro. E aí eu adaptei, eu uso isso a meu favor hoje, né, e a favor das pessoas, no que eu preciso transmitir de mais sutil. Então, Uhum. eu sou muito grato. Eu fui engenheiro mecânico de verdade, de projeto estrutural, de mestrado em coisas bem técnicas, né? Durante 10 anos, eu E, eu, trabalhei fazendo projetos. e hoje o nome da sua empresa é. Repete aí, por favor. A Humanecer nasceu de um dos exercícios que eu fiz há uns 4, 5 anos atrás para definir a minha identidade como profissional nessa segunda carreira, né? Eu fiz um trabalho muito interessante, eu recomendo quem quiser. É um trabalho baseado em 12 dimensões, 12 visões, e uma delas você define a essência da sua marca ou do seu ser profissional, né? E a essência para mim era construir, atuar na construção do ser mais humano. Foi assim que eu me defini, Ah, foi assim que eu defini a essência da minha identidade profissional. E daí a palavra humanecer veio, né, alterando, trabalhando com o ser humano numa outra ordem, numa outra sequência. E ficou muito bonito e muito forte, porque virou um verbo, humanecer, ser mais uhum, humano. uhum. Então, essa é Nossa. hoje o nome da minha iniciativa, onde eu ponho no mundo o trabalho biográfico para pessoas, para grupos, para empresas e para onde for Quem necessário e útil. precisar. Você tem, as pessoas podem te acessar, né, Carlos, pelo teu Instagram, Carlos, Sim. Vilena, biográfico. A Amanecer já tem Instagram? Não, mas ela tem um site. E Ah, aí é muito simples. É www.humanecer com S só, tá? .net. eu não escrevi certo, peraí. Vou escrever aqui. Não, tá certo. Humane, Humanecer, tudo junto com S só. .net. Aham. Ponto net. Isso. Tá aqui, Amanecer. O que você deixa aí para as pessoas? Porque a gente está chegando ao final, né? Começamos às 8, várias interrupções. Acho que depois a gente começou 8h25, por aí, respeitando o horário, respeitando a noite. Olha, alguém está fazendo um mega elogio aqui. Carlos é um É, facilitador incrível, muito sensível. Adorei fazer workshop biográfico com ele. Olha, os fãs do Carlos. Os alunos do Carlos, tem prestigiando, meus que alunos, bacana. tem as pessoas que fizeram trabalho comigo, tem uma amiga querida que trabalhou comigo, eu fui gerente durante um período e ela fez parte da minha equipe. Tem várias pessoas aqui que eu reconheci. Muito obrigado aos queridos amigos que estão aqui conosco, né, compartilhando esse momento. Que ficaram até André, agora nos ouvindo, né? Olha o não é? tempo, 9h30, quase da noite, o pessoal aqui. Obrigada pela escuta, gente. Isso é um privilégio para E, gente. e se eu puder deixar uma mensagem, né, para todos que estão nos ouvindo hoje, que vão nos ouvir à medida que esse vídeo for assistido, né? Eu vou publicar ele também no meu canal no YouTube. O Amanhecer já tem um canal no YouTube também. Mas, Ótimo. assim, o que eu peço para as pessoas, o que eu deixo como exemplo, né, ou experiência própria para as pessoas, é que não interessa a corrente espiritual que faz sentido para você, desde que ela seja séria, é claro. Mas tenha uma. Busque se conectar
com a espiritualidade, com essa força que está dentro de cada um de nós, que vai muito além do que é no mundo físico e da matéria, né? Busque esse caminho, porque com certeza é lá que você tem chance de encontrar a essência de quem você é, a razão de ser dessa vida e a fonte da felicidade. Não vai ser fácil, provavelmente a jornada vai continuar com as suas atribulações, com as suas dificuldades, mas a gente ganha uma outra capacidade de ver isso, sabe, André? A gente ganha uma aceitação, uma tolerância, também para com a vida, naquilo que a vida tem para nos oferecer, de bom e de difícil. Então, não deixem de buscar isso. Esse é o caminho, tá? Por mais difícil que ele possa ser ou parecer. É, eu mega agradeço, Carlos, a sua, esses presentes aí, esses valiosos conhecimentos e valiosos conhecimentos e pequenas ações que pode cada um tomar aqui, né? E essa semana, liberte-se, se tiver emoções aí guardadas, esses ressentimentos, pega um papel, escreve sobre isso. Escreve nomes de pessoas que você gostaria de libertar o outro e libertar a si, né? E olha os benefícios, se houve algum desentendimento, quais os benefícios na vida prática que você tem, se você perdoar, se você soltar, né? Vai ficar mais leve para fluir. Eu acho que é essa ideia da gente trazer o perdão aqui e através aí de recursos. Invista no autoconhecimento, vamos cada vez mais nos familiarizar com as nossas dores e amores, né, Carlos? Dores Sim, e amores, amores com pelo que você certeza. faz, amores pelas coisas que você já construiu, enfim. É muito bacana, certamente você vai voltar, não é a primeira vez que você está Sempre que você aqui, quiser. não é a primeira vez que você está aqui, não é a primeira vez que você vai falar. Tem outras coisas que puxam além do perdão, o autoconhecimento, né, Carlos? Então é um prazer. E, gente, muito obrigado por essa escuta ativa de vocês, essas participações, muitos elogios, Carlos, muitos elogios, muitos parabéns aqui. É muito Eu estou legal ter vendo. uma turma que acompanha, que segue, que prestigia, né? O E pessoal muito torce muito pra gente. Isso é e bom. obrigada por compartilhar também essas visitas aqui no Dalmaso Coach, nesse canal, que vem de você. Vamos nos encontrar de novo. Carlos, gratidão, gratidão e sucesso desse nome Humanecer é lindo. Ah, enfim, vamos praticar o perdão e vamos essa semana talvez pensar um pouquinho mais nessas coisas que o Carlos trouxe aí nessa jornada da vida, né? Parabéns, Carlos. Continua a tua missão sagrada. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou Valeu. grato. Obrigada, Boa gente. noite a todos. Beijo para Obrigado, todos. queridos amigos. Valeu. Tchau. Até a próxima.